vendo nada das perguntas, alguma coisa, qualquer coisa você me sinaliza, tá? Combinado. Eu vou botar aqui um cronômetro por uns 15 minutos. Eu vou botar aqui também no modo apresentação, mas eu espero que não entre aquele auxiliar. Vocês conseguem ver minha tela? Tá certinho, Edu. Maravilha, gente. Não vou falar de mim, você já fez as apresentações, agradeço bastante. Fazem aí, eu vim para a GE no ano 2000, né? Então faz uns 26 anos aí que eu estou na GE, deu para aprender um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho então rapidamente, eu não vou repetir o que o Trujillo apresentou de forma magistral, ele é um dos mestres aí em cardiorressonância, e vamos falar um pouquinho aqui, não sei por que que o meu laser resolveu fazer graça, pointer, laser pointer. Bom, beleza. Então, para fazer essa ressonância de coração em 15 minutos, e nos pacientes também mais complexos, a gente tem alguns desafios, né? Então, tempo longo de exame, dependendo do que se quer, demora muito, tem várias sequências com várias apneias, que muitas vezes são longas e o paciente, pode ser até curta, mas se são muitas, o paciente acaba cansando, né? Aí chegar no finalzinho, depois que você injetou, onde você precisa de mais colaboração, ele já não aguenta mais, começa a se mexer, não aguenta mais fazer mais nada. As sequências normalmente são sensíveis a movimento respiratório, as arritmias, né, que são as variações de frequência cardíaca, é um problema sério também. E agora também o pessoal vê com marca-passo, defibrilador, e que é de metal e que isso pode induzir artefatos também, né? Eu não vou voltar no que o Trujillo deve ter explicado, mas no real tardio, ficar ajustando TI para anular miocárdio é uma coisa que geralmente o pessoal se complica, e principalmente se tem amiloidose, que o CNR ou o equivalente, né, nas outras empresas, você não consegue achar o tempo de versão ideal, aí a pessoa fica maluca, né? Então aqui tem os artefatos de movimento aqui tem a arritmia, você percebe que a arritmia é ou falha do trigger, quando você vê que uma apneiazinha aqui no fígado tá direitinho, né? E no caso aqui tá tudo mexido, aqui é movimento. E aqui quando é só o coração borrado, você já desconfia algo mais. Eu vou falar um pouco mais rápido, senão eu começo a falar aqui na macabra aqui, vocês não vão ver o que tem para ver aqui. Bom, muitas coisas que a gente vai usar, uma das ferramentas, obviamente, é um ganho de relação ao sinal-ruído. Como a doutora Aline comentou, por exemplo, a difusão fica melhor no 3 Tesla, porque o 3 Tesla tem maior relação ao sinal-ruído. Mas, o que pode acontecer então? Ou você vai para bobinas de melhor performance, ou vai para um campo mais alto. Só que hoje em dia, a inteligência artificial faz um bom trabalho para a gente. Então, a inteligência, o que ela faz na GEC, a Recondiel? Ela vai detectar no Raw Data tem muita informação, tá? E o Deep Learning gosta de ter muita informação, ele pode trabalhar muito bem. Ele tem uma tarefa muito específica, né? Que nem lá os mísseis de Israel, infelizmente. Ele vai direitinho com precisão e ele detecta o que é ruído e ele vai tirar o ruído da imagem. Então ele não vai filtrar, não vai fazer um smoothing, ele não depende de mapa de ruído, de modelos de anatomia, ou bobinas, né? Ele é compatível com todas as sequências, então ele vai baixando o ruído, ele aumenta a relação sinal-ruído e a imagem fica melhor. Fica como se tivesse mais sinal que a gente não está vendo o ruído, tá? Então, por tabela, ele melhora também a relação contraste-ruído, que também dá aquela sensação de maior nitidez. Isso aqui é um teste que eu fiz, quase apanhei, mas foi o cliente que pediu. Então, isso daqui é aquisição para reconstrução convencional, e esse daqui é reconstrução já com a inteligência artificial, pegando o raw data, reconstruindo o raw data, tirando o ruído. Isso aqui é o sinal que tem atrás do ruído. Tá? Vale lembrar das outras aulas, em que se você tiver tranqueira na imagem, se tirando o ruído, vai continuar com tranqueira na imagem. Né? Então, você tem que ter informação útil, né? Que é o sinal para a gente. Se o sinal estiver muito baixo e você perder a informação, por exemplo, dos gradientes de alta ordem, dançou. Aqui é um exemplo, né, da mesma coisa num Phantom, né, então mostrando com ruído, tudo, e aqui já sem o ruído, mas a mesma informação que ela aparece de modo muito claro aqui. Então o pessoal fala, puxa, consigo até mais. A gente chama de relação contraste-ruído, né, mas o pessoal fala que tem mais conspicuidade, eu consigo ver melhor. Vou andar um pouco mais rápido. Então, aqui no coração,
O que vai ajudar para a gente, né? Quando a gente quer ganhar tempo, normalmente a gente abre mão de sinal ou abre mão de resolução. E para deixar o exame mais rápido, se a gente tem mais relação sinal-ruído, né, o sinal é a mesma, o ruído baixa, eu consigo aproveitar isso a meu favor e tentar baixar o tempo ou colocar mais resolução. Então, aqui um exemplo de uma aquisição convencional e aqui um exemplo de aquisição com Recondel, com a inteligência artificial, em que eu posso acelerar mais, se eu combinar com bobinas, então, de melhor performance, de aceleração, né, eu posso acelerar mais ainda, sem ter artefatos, isso tudo vai ajudar para a gente, tá? Na cardio, quanto mais baixa a frequência, normalmente maior o tempo por causa do número de RRs. Bom, além da inteligência artificial, vamos começar a aproveitar uma coisa, o que pode melhorar para a gente e outras técnicas que são mais rápidas, né? Como o Marcelo comentou, tem grandes variações de técnicas. Então, o exemplo aqui é um single shot, né? É tudo feito um impulso de excitação e faço toda a leitura, as codificações de fase logo em seguida disso. Então, essa imagem é extremamente rápida, ela fica menos sensível a movimento também, né? Então, nesse caso, enquanto a outra lá durou 11 segundos por corte, digamos, e pode variar, né, dependendo do seu protocolo, aqui em 22 segundos você já fez todo o eixo curto aqui com seus 11 cortes, tá? A gente costuma fazer com a apneia, mas dá para fazer também sem a apneia. Então, aí você pode dividir, né? Se o paciente não aguenta, você pode até fazer de um em um, se quiser, né? Então, esse aqui é o exemplo de um T2 com supressão de gordura adiabático, né, que ele minimiza ainda mais as falhas de supressão que podem estar acontecendo. Outra coisa que o pessoal já conhece bastante, né, é a perfusão. É um exame que a gente injeta, a gente vai querer ver o contraste passando pelo miocárdio, então ele é suprimido, bonitinho, sem contraste fica tudo escuro, passando o contraste ele fica legal, né? Então, a gente tem, além da inteligência artificial, tem a correção de movimento, que nesse caso acho que eu escolhi mal a comparação. Aqui teria que ter o paciente mexendo, né, respirando, e a correção do movimento, ele vai segurar aqui o coração no mesmo lugar, é mais para o método quantitativo. Então, tendo esse sinal a mais para a gente melhorar a relação contraste-ruído, e a correção de movimento permite falar, olha, para o paciente respirar bem suavemente, né, não dar aqueles socos, pular demais, se pular demais o prepúcio de inversão pode não funcionar bem, e aí você consegue ter uma imagem super boa sem precisar estar fazendo a apneia, tá? É até melhor fazer dessa maneira do que com a apneia, na minha opinião. E aqui a inteligência, então, tirando o ruído, né, você vê bem melhor até com mais conspicuidade a lesão. Você tem dois sabores, né? Você tem na forma do gradiente ou do Fiesta, né? Esse aqui é o exemplo do Fiesta, que também dá para fazer no biplano, você consegue uma alta resolução também temporal e espacial. Então, o paciente que não colabora, você já se vira também quanto à questão de movimento. Aqui é só um outro exemplo, né, em repouso com estresse farmacológico. Quando você consegue acelerar mais, você consegue colocar até mais cortes também. Então, com frequências mais altas que começam a complicar para a gente, você tem mais flexibilidade, né? Você não depende tanto só do gradiente da máquina, que é uma coisa importante para fazer as perfusões, e você consegue modificar o seu protocolo sem ter que ficar aumentando o número de RRs e baixando essa resolução temporal no sentido de entre uma fase e outra, tá? Então aqui você já consegue melhorar bastante aqui a qualidade. Eu estou falando rápido que eu tenho medo que o tempo se esgote, acho que eu tenho 7 minutos. Real tardio, o pessoal tem um medo danado muitas das vezes, tá? Então ele teve muita evolução aqui, além do FAT7, aí veio o Phase Sense que eu vou mostrar para vocês, aí veio o tal do single shot, além da inteligência para a gente, single shot PSIR e os 3Ds com Navigator ou com a apneia, esse aqui também aceita a respiração livre, ou respeita trigger respiratório, ele é bem robusto aqui, FAT7 também, se quiser, sem o PSIR, né? Vamos ver o que é. E o tal do Edband aqui para os implantes, tá? Isso aqui é padrão hoje em dia na máquina, tanto para 1,5 quanto para 3 Tesla. Bom, se eu fizer uma sequência de house tardio convencional, né, aquela que demora lá 10, 15 segundos por corte, ela é sensível ao movimento, tá? Ela usa vários RS. Então, se o paciente mexeu, já era, né? Mas a gente tem o single shot, que pode ser melhorado ainda mais com a inteligência artificial, que tira o ruído da gente.
Então, isso aqui você pode fazer ou com trigger ou sem apneia mesmo, com o paciente respirando, que vai sair bem. Tá? Então, um exemplo de uma convencional, aqui está com alta resolução, e aqui é um single shot também melhorado, com bem mais resolução, já sai 9 segundos aqui, né? Bem menos tempo para a gente, e dá uma comparada aqui na imagem que ela está bastante boa. Né? Na prática, a gente pode colocar num tempo maior até muito mais resolução que a gente gosta de fazer. O tal do wideband, né? Muitas vezes, bom, então aqui é só comparando se é inteligência com inteligência, e aqui o cara tem metal, né? Ele tem metal, então pode ser fio, ele pode ser o desfibrilador, qualquer coisa que seja, distorce o campo para a gente, também estraga o RF, então pode dar esse artefato aqui que simula o quê? Simula aqui uma restrição. Restrição não, perdão, não estou falando de difusão. Ele simula contraste aqui dentro, né? Ele ficou preso aqui dentro. Então, realce poderia significar uma lesão, mas isso daqui não é, né? Isso aqui é um artefato. E usando esse pulso aqui chamado de wideband, você consegue eliminar esse artefato aqui, tá? Se tivesse distorcido tudo, você não conseguiria. É só a questão do pulso de inversão ser direitinho, né? Integralmente direitinho, em todas as frequências, para poder não dar o artefato aqui para a gente. Então, isso já resolve também mais uma parte dos pacientes, tá? Então, fio metálico, ou se ele tem válvula metálica, tudo isso não vai afetar, né, o resultado aqui do seu realce tardio, que é uma coisa importante. Isso aqui é um psico single shot. Gente, vou ter que correr bastante um pouquinho. O PSIR, ele é o seguinte: a imagem de magnitude normal, você tem que ajustar o tempo de inversão. Tá? Você vai ter um ponto de mínimo só, que é um TI. Esse TI varia com o tempo, né? Porque o contraste vai caindo a concentração, então o TI vai mudando. E você tem que ficar acertando isso daqui. Tem paciente que lava rápido, tem paciente que lava mais devagar, mas para sair imagem boa, você tem que deixar miocárdio preto e a cavidade de cinza ou cinza clara. A brancona não interessa para a gente. Tá? No PSIR, como ele enxerga a magnetização tanto positiva quanto negativa, a mais positiva fica mais branca, a mais negativa fica mais preta. Então, você tem uma grande gama de TIs aqui que você pode trabalhar, que o miocárdio, que tem um T1 mais longo, né, que é sempre assim, aqui o mais baixo do que o que tem realce. Quem tem o mais longo fica mais preto, quem tem o mais curto fica mais branco. Então, o miocárdio vai estar sempre pretinho aqui para vocês, uma grande faixa de TI. Você não precisa mais ficar calculando. Na prática, a gente usa até, na verdade, se por acaso faz um single shot, mostrar para vocês, ele fica muito branquinho, abaixa o TI, que ele abaixa o sinal da cavidade. E é assim que o pessoal faz os Black Bloods com o realce tardio também, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um PSIR com a imagem convencional, ou seja, aquela que demora, né? O paciente não colaborou, você tem meximento. Isso aqui é a magnitude, aquela que tem que acertar o tempo de inversão, então que acertou tal, mas sai igual as duas, né? Se você usar o tempo de inversão, que seria de anular miocárdio. E aqui a imagem PSIR, né? Que é aquela imagem de fase, positivo e negativo. Então você conseguiu anular super bem o miocárdio, porque tem um T1 mais longo sempre vai ficar preto. Usei um TI um pouquinho menor do que esse aqui é um paciente que demorava para lavar, então ficava bastante branco. A cavidade, você não via aqui a região de restrição, de infarto, né, de captação, e aqui você vê super bem. Tá? E a magnitude, você vê que mesmo que a magnitude tanto errada, pouco importa. A imagem que eu fiz em Sensitive vai estar super bem para a gente. Tá? 1 minuto para fazer um eixo curto inteiro aqui com a convencional, com um single shot, você já cai para 20 segundos, eixo curto inteirinho, numa única apneia ou sem apneia, tá? Então, eu vou correr um pouquinho mais aqui, nesse ponto. Eu posso fazer a sequência convencional mais demorada aqui, para ter muito mais de resolução junto com a inteligência, né, do que eu teria normalmente, né, aqui para ver um detalhe para vocês. E eu posso, por exemplo, como um eixo longo normalmente é poucos cortes, você pode usar o demorado se quiser, tá? E o eixo curto você pode fazer depois com o single shot. Aqui é o exemplo do eixo curto com a demorada, 24 segundos, alta resolução. Aqui eu tenho um outro exemplo com 2 segundos por corte, né? Você pode mandar com o paciente respirando ou não, se precisar mais corte você pode fazer também, que é super rápido, né? Os eixos longos. E aqui é um paciente de frequência bastante baixa, né? Aquele outro tinha 70, esse aqui tinha 50, costuma demorar mais. Então, mesmo com frequência super baixa, o tempo total ficou 37 segundos. Você pode largar com trigger, com o paciente respirando, ou você pode dividir isso aqui em 2 ou 3 apneias, como você achar melhor também. Single shot, sem artefato de movimento.
Essa aqui é uma cine convencional, mas já eu vou gastar um pouquinho só, tá? Estou correndo bastante, mas a parte final já está chegando aqui, que é importante para vocês. Cine convencional, ela é segmentada no espaço K, não vou entrar nos detalhes para vocês, mas precisa de 10 a 15 segundos aqui por corte, né? E ela é segmentada, como falei para vocês, então acabar fazendo um corte por apneia, você consegue, então vai ter muito mais tempo aqui, deu 15 segundos aqui já, 15 minutos. Então você tem que fazer um corte por apneia, que acaba demorando aí 10 a 15 segundos cada um. Então, dependendo de como for para dar o comando de apneia, se o paciente mexer, repetir, você tem que fazer de novo, tá? Então, o estudo completo para a função, né, que é todo o eixo curto mais os 3 planos, acaba ficando um pouquinho mais demorado para a gente. Bom, a inteligência artificial ela também tem dedicada para o coração, né? Então, além de tirar a questão de ruído, ele consegue fazer muita aceleração também temporal ou não. Então, o paciente não aguenta fazer apneia, beleza, Sonic DL, a gente vai estar aqui acelerando 12 vezes, a gente consegue fazer o eixo curto completo aqui em 18 segundos, mesmo com uma frequência bastante alta, tá? E a aquisição é feita aqui com 1 RR, ou seja, em um batimento você já tem todo o ciclo cardíaco aqui, para ter ideia da rapidez desse negócio daqui. É arrítmico? Bom, beleza, se eu colher em 1 RR, que é em um batimento, eu não vou ver efeito de arritmia, certo? Certo. Então, aqui, 18 segundos, você consegue fazer seus 12 cortes aqui, até uma apneia, se o paciente aguentar, ao contrário desse, e fica tudo muito bonitinho para você, tá? Senão, você consegue também usar trigger respiratório, que ele também é compatível. Quer alta resolução? Eu posso acelerar menos, eu posso fazer com mais RR, né, que ele converge melhor, e fazer alta resolução aqui com uma aceleração menor, ou ela é uma intermediária também, e se você quiser usar 4 segundos por corte, né, você também pode deixar aqui num standard que o pessoal fala, mas a gente usa essa alta resolução para os eixos longos, que tem menos cortes, e a gente acaba fazendo eixo curto o mais rápido possível. Para quem quiser ver bastante detalhe, né, tem aquelas patologias que fica aqui, os furinhos que a gente vai querer ver, detalhezinhos, aí você pode usar mais RRs, 3 RRs mesmo, aí fica mais rápido. Eu tenho 3 minutos, então eu não vou entrar nos detalhes de como que ele funciona, tá? Essa aceleração, que é o Aricondiel, mas ele faz um sempre bastante vasto e com densidade variável também no espaço K para colher cada fase cardíaca. Ele também junta com o mapa de sensitividade das bobinas, que isso aqui vai ser importante. A imagem vai ser uma caca, daí ele vai interagir com a arquitetura da rede neural e vai sempre confirmar a consistência do dado até dar a sua reconstrução final. Tá? Quanto mais RR, mais rápido ele converge aqui também, mais fidedigno. Então, a gente quer fazer alta resolução, a gente acaba usando um pouco mais de RR, quero mais rapidez, a gente usa menos RS com mais aceleração temporal também. Tá? E é isso que está dizendo aqui também. Então, um sônico com aceleração 12 com RR sai 2 segundos aqui por corte. Se quiser fazer com menos aceleração, usar 6 para colocar bem mais resolução, acaba saindo 7. Tá? E, então, resolução temporal você consegue fazer bastante rápida, de 10 a 20 segundos, né, compatível até com um eco aqui para a gente. Ou posso fazer aquisição mais rápida, mas com uma resolução temporal de 45 segundos, a gente consegue fazer isso com RR também, que é o recomendado, né, pelo SCMR para poder fazer função. Aqui é um exemplo, então, de um paciente, nesse caso aqui, a imagem não está tão correta, não me parece tanto movimento da respiração, mas parece mais uma arritmia aqui para mim. E aí, fazendo com RR, olha bem a qualidade aqui para vocês, está extremamente aceitável. Isso aqui fica em 20 segundinhos aí para fazer, no caso, esses 9 cortes. Varia um pouco com a frequência cardíaca do paciente, mas geralmente é claro, né? Porque é um RR, o RR varia com a frequência, mas ele é bem sensível a movimento, tá? Bom, aqui é um Sonic com alta resolução, como eu comentei aqui para você, você consegue ver também trabeculado, você consegue ver o que você precisar mais aqui. Opa, já está quase acabando, eu vou correr, tá? Prometo para vocês. Eu consigo fazer alta resolução, o paciente não consegue parar para respirar, você pode soltar como ele respirando normalmente, ou pode usar um trigger também se quiser, mas uso um RR, né? As altas resoluções aqui para doenças valvares, e os arrítmicos, que nesse caso do anterior também mostrei para vocês, né? Se não estiver utilizando o Sonic com RR, você faz isso daqui, você se dá bem. Então, RR em um batimento você colheu tudo,
pode variar quanto quiser a frequência, que a gente vai estar bem na foto, tá? Esse danado aqui, deixa eu ver se ele... Filho da mãe. Acho que ele não vai querer fazer a cine para mim aqui. Tá com esse problema aqui nesse... Mas aqui é só para mostrar o JET para vocês, tá? Então, esse aqui é o Sonic com 8RS, com alta resolução, e esse aqui é a cine convencional sem ser Sonic. Eu também vejo o JET aqui, refluxo bonitinho, tá? Se ele tivesse fazendo o... Aqui acho que vai dar. Ele está com alguma bugada aqui, danado. Vou passar para frente, tá? Mas é importante que ele também continua sensível à regurgitação para a gente, que isso é importante. Protocolo, olha que legal. Acho que eu já passei até, na verdade. Esse aqui é o de 30 minutos padrão, tá? Que o pessoal sugere até para cobrir uma vasta gama de doenças. Então, isso aqui é do SCMR também, né? Esse carinha daqui. E você pode estar utilizando, não sei por que não apareceu, ele está dando problema aqui. Eu tinha um artigo aqui também para vocês que eu posso mandar, tá? Então ele fala aqui para responder várias perguntas aqui, você pode fazer esse cara que começa com o localizador, você pode já fazer stress perfusion, né, perfusão com estresse. E aqui o cara exagerou, né? O localizador com 3 a 5 minutos, achei pesado, mas enfim. Aí 8 a 10 minutos para fazer todas as cines, né? Todo o eixo curto com mais os eixos longos e os realces tardios também, né? Que são isso aqui, daria os seus 30 minutos aqui, mas ele condensa porque ele intercala, ele já começa com a perfusão, já injetou, faz a cine, depois faz o realce enquanto você está terminando aqui de fazer as suas cines, tá? E assim você acaba condensando o exame de uma forma mais rápida, mas isso aqui as sequências são lentas. E você pode usar um mapa de fluxo, você pode fazer o mapa T1, T2 também, ou os Black Bloods, né, que é o Black Blood T1, T2, para substituir, tá? Como opcionais também aqui a essas sequências. E ele responde uma série de injúrias. Então, ai meu Deus do céu, só falta agora ele estar com essa besteira. Isso aqui é um caso do Primavera, e eu faço questão de mostrar para vocês. Eu vou sair do modo apresentação, quem sabe ele aparece. Tudo bem eu mostrar aqui para vocês dessa forma? Então, aqui está feito o localizador. Ele está um pouco pequenininho, não sei como aumentar esse cara aqui. Tirar isso aqui. Então, esse aqui é o localizador que você pode fazer em 2 segundos. Aqui eu tinha um real time, quem tem o real time também pode usar como localizador. E esse cara aqui é bem rápido, né? Muitas vezes você baixa o FOV e você já tem uma imagem até diagnóstica daqui. Isso é pré-contraste. Aí você pode fazer um mapa que dura aqui, no caso, 11 segundos, fazer um mapa T1, e ele tem moco também, né? Ele também tem correção de movimento. E o mapa T2 aqui ele já demora um pouquinho mais, ele demora 18 segundos, ou então você faz os Black Bloods, tá? Aquele T2 com supressão ou o Black Blood sem. Deixa eu passar para o próximo. Esse aqui é o anterior, então aqui já está, né? Eu queria mostrar para vocês o artigo. Então esse aqui é o caso do pessoal do Primavera, lá de Aracaju. Então, 6 segundos, 11 segundos, 18 segundos, mais os tempos de pedir a apneia. Aí você pode fazer de cara a sua perfusão, nesse caso aqui é com correção de movimento e biplano, né? Ele usou o Fiesta, a gente não muda o tempo total, tá? A gente já tem um minutinho, que é o tempo que a janela de aquisição que o pessoal pede, mas você pode colocar mais resolução temporal ou mais resolução espacial também, se quiser. Se for fazer estresse, né? Se for necessário fazer estresse, o pessoal pede, aí você tem que colocar aqui o tempo de indução, tá? Para poder fazer estresse. Então, isso daqui demorou, vamos falar, um minutinho. Uma variação de 5 aqui, se você precisar. Deixa eu ver se esse cara aqui vai aparecer, se eu colocar no modo... Ótimo, resolveu aparecer. Então, isso daqui em 18 segundos, como eu falei para vocês, né? Ou com ou sem a apneia, você pode usar aquela versão de um batimento que dá uma qualidade extremamente boa para quantificação, a gente não precisa de mega resolução para ver detalhezinhos dentro do miocárdio, né? Então você pode fazer isso aqui para ter rapidez, e os eixos longos também saem bem mais rápidos, né? Só que aqui eu estou usando mais RS para dar mais resolução para a gente, né? Dá até para ver um jetzinho aqui, você pode ver válvula também bastante bem, então é legal deixar os eixos longos
com um pouquinho mais de resolução e muito rápido também, né? Essa é a grande vantagem. Se o paciente não suportar fazer apneia nem nada, vai no 1RR também, que é insensível a movimento, né? Que o pessoal quer ver muitas vezes kinese. Agora, quando você quer ver válvula, ou você quer ver os vértices, é bom ter um pouquinho mais de resolução nos eixos longos. Então, aqui saiu 18 segundos, eixo curto inteirinho, 7, 14 e 21 segundos aqui para poder ter os 3 planos. Aí você vai para fazer a sua viabilidade, né? Você já viu que você não precisa mais calcular tempo de inversão. Então, num single shot, com a inteligência, com tudo, e eu consigo fazer o eixo curto inteiro em 23 segundos, né? Sendo que eu posso, se precisar, trigar, se o paciente não colabora, ou soltar sem apneia mesmo, né? Que você vai ter esse resultado. Não sei se vocês estão vendo aqui meu mouse. Mas, enfim, aqui está o eixo curto inteirinho, aqui só peguei aqui o ápice, por isso eu joguei aqui o tempo para ver que eu não estou mentindo, né? E aqui 6 segundinhos aqui para o corte dos eixos longos do realce tardio. Se eu quisesse, eu podia abaixar um pouquinho o TI, como expliquei para vocês, e no PSIR, ele não vai deixar branco aqui o miocárdio, né? Mas ele vai escurecer um pouco mais a cavidade, tá? Então ele é muito, muito, muito prático. O PSIR esquece a imagem em magnitude para a gente nesse momento, tá? Então, aí vai dar aqueles exames, né? Eu nem acabei contando o tempo todinho, mas vocês veem que é super curto. E vai dar o que o pessoal preconiza aqui para fazer os menos de 15 minutos. E a gente fez, no caso, lá os 2 mapas, a gente fez a perfusão com o moco, pode ser feito com estresse, você também pode fazer a repouso depois também, né? Depois você injetar para bloquear o efeito do fator de estresse. E aí você faz a cines e depois você tira o realce tardio por último, já deu tempo, né? Do contraste entrar no miocárdio e fazer o realce direitinho. Então tá aqui o segredinho para vocês como fazer em tempo curto, com o paciente que não consegue fazer apneia, colaborativo, nem nada. Aí eu quis deixar um presente, eu encurtei um monte de slide, porque eu estava com medo que não desse tempo. Tá? Isso aqui é um localizador com real time, tá? Que dá para fazer também com o tempo real, se quiser. Aí, vamos fazer a brincadeira? Um RN, né? Quando a gente vai fazer um RN tá, enrascado, que tem uma frequência super alta, né? Então, aqui um exemplo do coraçãozinho do RN aqui, sem ser com Sonic, né? Aí você usa aquela estratégia de quem não consegue fazer apneia de aumentar os NECs para fazer average, o tempo fica mais alto. Ou você pode usar o Sonic e cai para 14 segundos de aquisição, e aqui está os cines para provar que a coisa funciona super bem aqui para uns RNs da vida também. Podia até ter feito o FOVzinho menor, né? Mas acho que ele deixou assim que ele ficou com medo. Eu usava Aircoil com MP e ia sair bem. Fetal, você pode fazer sem trigger, você não tem como trigar o coração do feto, mas hoje o pessoal já tem equipamento que o pessoal está trazendo para poder trigar o coração do feto. O Dr. Heirão está fazendo já bastante teste com isso daí também, bastante aquisição nesse sentido. Então, se você conseguir trigar o coração do feto, você pode usar e fazer as mesmas coisas aqui. Então, aqui está usando até 10 RF, vai ter uma alta resolução também para a gente, durou aqui um minutinho. E aqui está uma ressonância fetal aqui, né, nos 3 planos principais para a gente aqui, para mostrar que isso aqui é um futuro bastante interessante, bastante promissor para a gente, com os avanços, né, da ressonância cardíaca. Tem muito mais coisa interessante, mas isso aqui é só para mostrar para vocês, pacientes não colaborativos, que demoram muito mais se ficar repetindo exame, e no caso também redução de tempo de aquisição, que é uma coisa super importante. Agradeço vocês, isso aqui é uma cinezinha então, né? Não só um Fiesta, mas esse aqui também é trigado, mostrando o coraçãozinho do bebê. Agradeço bastante a paciência e a atenção de vocês, agradeço muito mais o time todinho, né? Que está participando, todos os voluntários, para poder estar juntando, né, um montante aqui para ajudar o pessoal. E aí isso dá um prazer enorme para a gente, acho que todos estão com muita felicidade, os moderadores principalmente que estão o dia inteiro, né? E o Anderson e todo o time dele na preparação do evento. Um grande abraço a todos.
Edu, muito obrigado pela sua aula. É encantadora a forma que você traz esse conteúdo para nós, com muita maestria. E eu, particularmente, até peço desculpas a todos, mas eu vou declarar aqui que eu sou seu fã, mesmo não tendo tido a oportunidade de ter aplicação contigo, por enquanto. Mas é sempre muito prazeroso escutar você falando de ressonância magnética. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Não preciso falar nada de mim, eu vou só no finalzinho aqui também eu vou agradecer a todos que estão participando, né? Não é só todos nós que estamos colaborando para trazer, todos que estão participando das aulas e colaborando com uma qualidade, e mais ainda, né? Todo mundo nesse horário, no feriado, todos, né, preocupados em aprender e se desenvolver, né? Então, eu sou fã igualmente de vocês, que são incansáveis, e todo mundo que se esforça para aprender a fazer um trabalho melhor, e quem vai ganhar o trabalho melhor de vocês no final